A tradição jurídica judaica permanece viva entre cerca de 18 milhões de pessoas, com uma presença em Israel e em uma diáspora espalhada por quase 90 países do mundo, regulando em torno de 0,6 trilhão de dólares na economia, mas com muita mais influência do que isso, porque tem uma estrutura institucional israelense, mas também espalhada pelos outros países, que tem força normativa nas comunidades judaicas em todo o mundo. Não estamos falando aqui de um sistema encerrado na antiguidade, mas de uma tradição interpretativa contínua de mais de 3.000 anos, que ainda produz seus efeitos concretos. Falar de halaká hoje é falar de casamento, divórcio, conversão, bioética, autoridade rabínica, vida comunitária e continuidade normativa no presente de quase 2.000 anos. E uma das mais impressionantes provas de que um sistema jurídico pode atravessar séculos, territórios e dispersões sem um Estado organizado e sem perder a capacidade de orientar vidas reais e moldar decisões que afetam milhões de pessoas nas suas vidas cotidianas até agora. Se você quer entender como pode uma tradição jurídica sobreviver sem Estado por tanto tempo, então segue no vídeo com a gente. Imagine uma comunidade espalhada por 3 continentes, sem território comum, sem Estado próprio, por longos períodos, sem exército, sem moeda, sem uma máquina central de coerção. E ainda assim com um sistema jurídico reconhecido, obedecido, interpretado e aplicado de forma contínua. Em Bagdá, em Toledo, em Amsterdã, em Cracóvia, pessoas resolviam conflitos de família, disputas patrimoniais, contratos, heranças, danos e obrigações coletivas com base na mesma tradição normativa. A pergunta que abre esse vídeo é simples e ao mesmo tempo devastadora. Como um sistema jurídico conseguiu sobreviver por quase 2.000 anos sem depender de território soberano, sem depender de força estatal central e ainda assim continuar governando vidas até hoje? A tradição jurídica judaica é uma das respostas mais impressionantes já dadas pela história humana a essa pergunta. Porque ela mostra que o direito não vive apenas de polícia, tribunal e burocracia. O direito vive e também pode viver da memória, da interpretação, da ação coletiva organizada em uma autoridade reconhecida por todos, da disciplina coletiva e compromisso comunitário. E é exatamente por isso que estudar a tradição jurídica judaica não é só estudar uma curiosidade antiga, é estudar uma das experiências mais radicais da história do direito. No centro dessa tradição tem uma palavra decisiva, halaká. Halaká vem de uma raiz hebraica ligada a ideia de caminhar. Literalmente é o caminho, o modo de andar na vida. Mas aqui não se trata de uma metáfora vaga, se trata de norma prática. Halaká organiza a vida concreta. Alimentação, oração, negócios, herança, família, contratos, responsabilidade comunitária, deveres recíprocos, pertencimento. E existe uma distinção fundamental. De um lado, a halaká, que trata da conduta, da obrigação, daquilo que deve ser feito. E de outro, a Agadá, que reúne narrativa, reflexão, ética, imaginação religiosa, ensinamento moral. A halaká diz como agir. A Agadá ajuda a compreender por quê. Isso importa porque o direito judaico não aparece isolado da vida. Ele nasce dentro de uma visão de existência compartilhada e ele regula a prática, mas não está desligado de valores, de memória e de sentido. A força dessa tradição está numa cadeia de transmissão extraordinária. A base é a Torá, a escrita, os 5 livros de Moisés, entendidos como fonte primária. Depois vem a Torá oral, isso é, a interpretação transmitida por gerações e mais tarde codificada no Manisha, por volta do ano 200. Em seguida, surge o grande universo do Talmud, especialmente o Talmud babilônico, consolidado ao longo dos séculos seguintes. Ali estão os debates dos sábios sobre a Mishnah, os argumentos, as objeções, as distinções e os casos.
Mais tarde, essa tradição continua nas responsa, que são pareceres jurídicos produzidos para responder os casos concretos vindos das comunidades espalhadas por todo o mundo. E depois aparecem grandes obras de sistematização, como o Mishneh Torah, de Maimônides, no século XII, e o Shulchan Arush, de Joseph Caro, no século XVI. O ponto mais importante é esse: uma camada não destrói a anterior. Ela conversa com a anterior. Ela comenta, organiza, interpreta, refina. E uma tradição jurídica que não vive de começar de novo, vive de continuar discutindo sem romper a corrente. O Talmud é uma tecnologia interpretativa. É uma das coisas mais fascinantes que o direito já produziu no mundo, porque ele não funciona como um código fechado, ele funciona como um grande arquivo de debates. Ali, dois sábios podem discordar, e a discordância não precisa ser apagada. A opinião minoritária pode ser preservada, pode permanecer registrada, pode sobreviver como possibilidade legítima de futuro. E isso é uma escolha intelectual profunda. Significa que a tradição reconhece que a interpretação jurídica não é uma linha reta, é uma disputa argumentativa disciplinada. Daí vem o célebre elu velu, estas e aquelas. A ideia de que posições divergentes podem permanecer dentro do campo legítimo da tradição quando nascem de um esforço interpretativo sério e autorizado. O que isso produz? Produz um direito que não tem medo da complexidade. Produz um direito que não precisa fingir unanimidade para continuar sendo direito. Ao longo do tempo, essa autoridade interpretativa foi sendo transmitida por gerações. Moisés, profetas, escribas, tanaitas ligados à Mishnah, amoreitas ligados ao Talmud, Geonim na Babilônia, Rishonim entre os séculos 11 e 15, Acharonim no século 16 em diante, e os poskim, os decisores jurídicos contemporâneos. Cada geração recebe uma herança, mas não apenas repete, interpreta, seleciona, confronta, transmite adiante. Ninguém começa do zero, e essa talvez seja uma das maiores forças da tradição jurídica judaica. Ela entende que a autoridade não nasce do improviso, ela nasce da continuidade. Pessoal, e uma dica para você que está curtindo o vídeo aí, escaneie o QR Code e vá lá visitar o kits.me, o meu site pessoal, onde tem lá vários livros sobre os conteúdos que a gente produz aqui no canal, beleza? Voltamos agora para o nosso vídeo. Rashi e Maimonides, dois nomes ajudam a enxergar dois estilos de interpretação que continuam vivos até hoje. Rashi, na França, no século XI, trabalha linha por linha. Seu comentário não quer esmagar o texto, quer iluminá-lo. Quer ajudar o leitor a entrar na dificuldade. Rashi preserva a pluralidade. Ele explica sem simplificar demais. Já Maimonides, do Egito, faz outra operação. Ele organiza, sistematiza, constrói uma arquitetura racional da Halakha. No Mishneh Torah, que apresenta um conjunto de tradição normativa em categorias ordenadas, com enorme ambição de clareza. Um modelo protege a espessura do debate, o outro protege a inteligibilidade do sistema. E os dois sobreviveram, porque a tradição precisava dos dois. E tem as responsas, o direito vivo em circulação durante séculos que as comunidades judaicas enviaram perguntas jurídicas às autoridades rabínicas reconhecidas. Um conflito comercial, uma dúvida sobre herança, um problema conjugal, uma questão sobre propriedade, um impasse novo surgido da vida econômica ou da tecnologia. A resposta vinha em forma de techuvá, um parecer jurídico fundamentado. Essas responsas criaram um imenso arquivo de direito vivo, não de abstração, de caso concreto. Ali vemos a tradição funcionando sem um centro único, mas com uma autoridade intelectual reconhecida. Ali vemos o direito circulando como a diáspora. Ali vemos uma solução que a distância geográfica não destruiu a unanimidade normativa. E hoje, as responsas, elas servem a todos os judeus do mundo através de um sistema que é divulgado pela internet, onde a autoridade rabínica consegue acessar, os judeus conseguem consultar a qualquer lugar, em qualquer tempo. O enforcement sem Estado é como a comunidade produz o direito e faz ele acontecer, e isso que é incrível na tradição
jurídica judaica. Porque a gente chega aqui num ponto mais provocador. Como a Halaká se fazia cumprir sem uma polícia, sem um judiciário coercitivo? A resposta passa por 3 mecanismos centrais. O primeiro é o Beit Din, o tribunal rabínico. Ele não depende apenas da força física, ele depende do reconhecimento comunitário. As partes sabem que estão diante de uma autoridade legítima. O segundo é a pressão social organizada. As comunidades densas, confiança, reputação, casamento, negócios, honra pública e pertencimento não são detalhes, são estruturas da vida. Romper com a norma pode significar perder acesso à rede que torna a própria existência social viável enquanto judeu. O terceiro mecanismo é o Sherem, a excomunhão comunitária, uma das sanções não estatais mais fortes já produzida por uma tradição jurídica, talvez a maior. E aqui vale parar, porque o Sherem é a prova de que a ação coletiva organizada também produz enforcement. A comunidade, quando reconhece normas, autoridades e consequências, cria o direito real. Direito que pesa, direito que exclui, direito que reorganiza a vida. E aqui eu vou contar o caso do Spinoza, filósofo Spinoza. Ele, em 1656, em Amsterdã, jovem, chamava Baruch Spinoza, tinha só 23 anos. Um cara brilhante, culto, inquieto, filho de uma comunidade judaica sefardita, formada por famílias que haviam conhecido perseguição, expulsão e vigilância. Era uma comunidade que não tratava coesão interna como luxo, mas como sobrevivência. Mas Spinoza começou a levantar suspeitas. Os seus pensamentos pareciam atravessar os limites que aquela comunidade considerava graves demais para tolerar. Não estamos falando de uma simples discordância acadêmica. Estamos falando de ideias vistas como corrosivas para o núcleo dessa vida coletiva. Concepções sobre Deus, sobre a alma, sobre a escritura, sobre a autoridade religiosa. E a comunidade judia de Amsterdã, aquela ali, percebe que ali não era apenas um homem pensando diferente. Ela percebe como um risco de dissolução dessa comunidade. Então, vem o ato extremo. No dia 27 de julho de 1656, a congregação Talmud Torá de Amsterdã pronuncia definitivamente contra Spinoza um Sherem severíssimo. É um texto duro, solene, público. Ele amaldiçoa, afasta, proíbe o contato, leitura, convivência próxima. Não se trata de uma repreensão leve. Trata-se de expulsão simbólica e social, onde nenhum outro judeu poderia sequer dirigir a palavra para Spinoza daquele momento em diante. O que significa isso na prática? Significava que Spinoza deixava de ser apenas um dissidente intelectual. Ele passava a ser cortado da rede comunitária. Negócios, relações, pertencimento, reputação, convivência cotidiana, tudo era atingido. A punição não vinha de um Estado, não havia polícia batendo na porta em nome da comunidade, mas tinha algo talvez ainda mais poderoso naquele contexto. Uma coletividade inteira retirando o reconhecimento da confiança e o vínculo com ele. E isso que torna o caso tão importante para a história do direito. A excomunhão de Spinoza mostra que sanções não estatais, mesmo que não violentas, têm muita força jurídica quando nascem de uma comunidade organizada, de normas reconhecidas e de uma autoridade considerada legítima. Mostra também o lado mais duro dessa força, porque toda comunidade que produz direito, produz fronteira, produz pertencimento, mas também pode produzir exclusão. Protege sua continuidade, mas pode sufocar vozes dissidentes. O caso de Spinoza é, ao mesmo tempo, uma demonstração da potência jurídica da comunidade e uma demonstração do preço humano que essa potência pode cobrar. Hoje em dia, a tradição jurídica judaica continua operando com efeitos concretos. No Estado de Israel, matérias de estatuto pessoal de judeus como casamento e divórcio permanecem ligados à jurisdição dos tribunais rabínicos. Segundo a legislação vigente, isso significa que o Halaká não é apenas mais uma memória histórica, ela continua presente em instituições reais e decisões que moldam vidas reais. A tradição aqui entra em contato direto com o presente. E quando entra, traz consigo tanta força
quanto seus conflitos. E hoje, atualmente, o Halakha continua vivo porque continua sendo interpretada. E aí surgem dentro da própria tradição posições diferentes sobre mudança, autoridade e método. Há quem sustente os fundamentos da Halakha são imutáveis e que a vida contemporânea deve se ajustar a eles. Há quem sustente que a tradição sempre evoluiu historicamente e pode continuar evoluindo dentro de parâmetros rigorosos. E há judeus que sustentem que a autoridade do Halakha deve ser lida, sobretudo, em chave moral e espiritual, mas com maior liberdade de aplicação em cada época. O ponto central não é escolher rótulos, é perceber a pergunta de fundo. Quem pode interpretar a tradição com qual método e com qual legitimidade? Mas toda a tradição séria pode ser estudada não só pela sua grandeza, mas também pelas suas tensões internas. A Halakha foi historicamente construída em estruturas masculinas de autoridade. Durante séculos, a cadeia interpretativa formal ficou quase inteiramente na mão dos homens. Isso não é um detalhe. Isso moldou o que foi visto, o que foi silenciado, o que foi tratado como central e o que foi empurrado para a margem. Por isso, autoras como Blue Greenberg, Raquel Adler, Judith Plaskow são importantes. Elas disputam o campo por dentro. Não rejeitam simplesmente a tradição. Exigem que ela olhe para sua própria zona cega. E talvez nenhum caso seja tão doloroso quanto da Aguná, a mulher que permanece presa ao vínculo religioso quando o marido se recusa a conceder o divórcio religioso. Aqui, o problema jurídico deixa de ser abstrato. Ele desce ao corpo, à liberdade, à dignidade, à vida suspensa de uma pessoa concreta. É nesses pontos que a tradição é obrigada a responder, não apenas se sabe durar, mas se sabe fazer justiça. Voltamos à cena do começo, a comunidade dispersa por continentes diferentes e mesmo assim não estava desorganizada. Estava organizada por norma, memória, interpretação, autoridade e pertencimento. Sem território comum por longos períodos, sem centro político unificado, mas com uma cadeia interpretativa, com tribunais reconhecidos, com pareceres jurídicos, com sanções, com enforcement e com o desenvolvimento contínuo. A tradição jurídica judaica é um dos maiores experimentos jurídicos da história humana porque prova que o direito não depende apenas de força concentrada. Ele também pode nascer da continuidade de uma comunidade que acredita que a vida precisa ser guiada por obrigação, interpretação e responsabilidade. E talvez essa seja a sua lição mais poderosa. Um sistema jurídico sobrevive de verdade quando consegue transformar a memória em norma, norma em pertencimento e em pertencimento em forma de vida, em lifestyle. O que manteve essa tradição viva não foi apenas o poder de mandar, foi o poder de fazer uma comunidade inteira reconhecer que justiça também é um caminho. Então, se você ficou até aqui, nesse vídeo, até o final, deixa o seu like, se inscreve no canal e segue comigo estudando as grandes tradições jurídicas vivas da humanidade. Valeu!